Bom, se tu já tá familiarizado com as bizarrices da internet, eu tenho certeza que tu já ouviu falar dessa pérola aqui. Ah, não faz a menor ideia do que eu tô falando? Talvez isso aqui refresque tua memória. Agamenon Counterpart, também conhecido como Let's Make a New Friend ou Agamenon Contaparte, para os brasileiros, foi um entre vários vídeos bizarros que passaram anos à deriva na internet, atormentando a mente de pessoas paranoicas e crianças facilmente impressionáveis. O ápice da visibilidade dessa belezinha aí foi por volta de 2016, e adivinha por quê? Esse foi justamente o período de ascensão dos canais de React, então era bem comum que o público recomendasse esse vídeo para ver pessoas ficando em choque sem entender absolutamente nada do que está acontecendo. Mas ok, vamos começar pela obra em questão. O vídeo abre com uma clássica tela contra a pirataria e logo a gente é levado a um pequeno texto que descreve o seguinte. No ano de 2571, uma fita cassete foi encontrada em uma pilha de destroços de ruínas de um certo planeta azul. O que você vai testemunhar não será o conteúdo presente nessa fita mencionada. Essa é uma gravação totalmente diferente. Basicamente, tudo que vem depois disso é gritaria, imagens sem sentido e coisas que poderiam facilmente sair da mente de um usuário de LSD ouvindo algum disco aleatório do Pink Floyd. E eu falei disco, quem ouve disco ainda? Enfim, claro, existem algumas coisinhas bem estranhas a ponto de serem consideradas assustadoras, principalmente quando tu tá vendo isso sozinho, no escuro, às 2h45 da madrugada. E eu tô ficando um pouco assustado, mãe, por favor, vem me ajudar. Deve ter sido justamente por causa desse fator assustador e estranho que em 2014 uma creepypasta foi criada na wiki da Some Ordinary Games, dando origem a uma das histórias falsas que tentam dar sentido ao vídeo. De acordo com o texto, é dito que os gritos que a gente pode ouvir ao fundo, na verdade são gravações reais feitas por criminosos que deram fim à vida de uma estudante e que a fita foi encontrada próxima ao seu corpo. Mas então, não é preciso nem muito esforço para encontrar não uma, mas duas anotações do usuário que criou essa história, onde ele claramente diz que isso tudo não passa de uma história e que a única coisa real nisso tudo é justamente o vídeo em questão. Mas então, o que é esse vídeo? O vídeo foi originalmente publicado no canal Vivid Televuserator, nome complicado, do Michael Robbins, porém tanto o vídeo quanto o canal foram apagados após anos de comentários extremamente irritantes de pessoas que possivelmente só chegaram no vídeo por causa do TikTok, mas isso é outra história. Existem diversos reuploads no YouTube, mas usando o Wayback Machine é possível ver a página e a descrição do vídeo original. Tudo bem, existem algumas palavras estranhas nas tags, como Highway to Heaven, Buda e urina, mas também tem nomes como Michael Landon, que é um ator famoso entre os anos 60 e 80, e Marty Krofft, um produtor cinematográfico conhecido por suas produções infantis de sucesso. Aliás, a figura distorcida no vídeo é claramente inspirada no programa infantil A Varinha Mágica, do Marty Krofft. Marty Krofft. E provavelmente esse seja o motivo para o seu nome estar na tag. Mas, bom, apesar de tudo, o principal tá bem ali nos créditos da descrição. Música e desenhos feitos por Jason Kovac, também conhecido como Dave. Esse é o nome do nosso cara. Na verdade, pesquisando na internet, existem vários resultados para Jason Kovac, então encontrar o verdadeiro é uma tarefa meio complicada. O que importa é que a gente sabe que tudo isso foi criado por alguém e que não tem ligação nenhuma com assassinatos ou qualquer outro crime. Na verdade, é algo bem mais simples do que parece. Tá vendo aquele D2K1 bem num cantinho? Então, em junho de 2015, o canal Scare Theater, foda-se, publicou um vídeo de análise investigando a origem e o sentido por trás da animação. Ele não apenas apresentou o sentido por trás da sigla D2K1, como também possivelmente revelou quem é o nosso Jason Kovac. D2K1 é uma abreviação para o concurso de artes Destination Imagination de 2001. Usando o Wayback Machine e dando uma olhada no site do evento nesse exato ano, é possível encontrar a lista de equipes que participaram da competição. E nessa lista não tem nenhum Jason, ainda mais Jason Kovac.
E agora? Bem, na própria descrição do Agamenon original, ele deixa claro que também se identificava como Dave. E olha só, realmente tem um Dave em uma das equipes. Sim, a foto foi pro saco, mas é possível ver ela lá no vídeo do carinha de 2015, que até brinca dizendo que um deles tem cara de Jason. A propósito, assim como Jason é supostamente um alter ego para Dave, Michael Robbins, o dono do canal, pode ser o alter ego de um desses outros garotos. Por fim, agora que a gente já sabe que a animação foi só uma obra fabricada propositalmente para ser bizarra, vamos fazer exatamente como todos os outros canais que investigaram o Agamenon e listar a origem de cada um desses elementos usados. A animação foi feita pelo próprio Jason, mas a música e os gritos vieram de lugares diferentes. A música se chama The Human Tornado de 1976. Os gritos, felizmente, não vieram de nenhum assassinato e vieram de um filme francês chamado The Cries from Within, de 1972. Eu até acho engraçado que, mesmo depois de tanto tempo, volta e meia esse vídeo viraliza no TikTok, deixando mais pessoas confusas e crianças traumatizadas. O pior é que ainda existem pessoas que acreditam na história envolvendo o crime japonês, mesmo sendo extremamente fácil perceber que nada disso é real, tanto por uma análise superficial do vídeo, quanto por uma rápida pesquisa na internet. Agamenon Counterpart não é nada demais. Apesar de ser assustador e engraçado por algumas pessoas, ele não tem qualquer propósito oculto e pode ser apreciado apenas como uma obra psicodélica que representava o lapso de criatividade de um jovem em um concurso de arte. No fim, não foi dessa vez que algo verdadeiramente obscuro se escondia debaixo de um vídeo estranho na internet. Olha, eu tenho quase certeza que tu já ouviu essa música alguma vez na tua vida. O tema de Lavender Town, uma das mais icônicas entre todas as músicas de creepypasta, junto de Song of Healing, ao contrário do Majora's Mask. E o tema do Jeff the Killer, que na minha opinião é meio ridículozinho. A verdade é que Pokémon e creepypasta sempre andaram lado a lado, desde Ash Coma, nos primórdios da internet, Hypno Lullaby, Bird Alive e até Lord Silver, que por sinal daria um bom tema para esse quadro aqui. E é exatamente por isso que aqui nesse quadro a gente não podia deixar de destacar uma das creepypastas mais famosas relacionadas aos queridinhos bichinhos de bolso, que é a Síndrome de Lavender Town. Como o próprio nome sugere, tudo gira em torno da cidade que foi apresentada pela primeira vez lá em Pokémon Red e Green, lá no Game Boy Color. Caso tu não esteja inteirado sobre a franquia, Lavender Town foi criada com uma estética sombria e fúnebre justamente por ser um local habitado pelos Pokémons fantasmas. Não só por Pokémons do tipo fantasma, mas também por fantasmas de Pokémons que perderam a batalha contra a vida, digamos assim. E, bom, se tu parar um pouquinho pra pensar, é até um pouco pesado tu ter uma cidade focada justamente nisso, ainda mais num jogo que na época tinha como público-alvo as crianças. Mas, enfim, era outra época. Com o passar do tempo, a existência dessa cidade, assim como a música tema, acabaram gerando um certo desconforto. E não é pra menos, se tu for comparar, todo o tema e o clima de Lavender Town destoa muito em comparação com o resto do jogo. Ao menos, é claro, na primeira versão. Porém, o que deveria ser só um cenário sombrio, é claro que virou alvo de uma das maiores creepypastas da internet. Por causa disso, em fevereiro de 2010, o seguinte texto foi publicado no Pastebin. Durante os primeiros dias do lançamento de Pokémon Red e Green no Japão, em 27 de fevereiro de 1996, houve um pico de mortes na faixa etária de 10 a 15 anos. As crianças geralmente eram encontradas mortas por suicídio, geralmente por enforcamento ou saltando de um local elevado. No entanto,
alguns eram mais estranhos que outros. Alguns casos registravam crianças que começaram a secar os membros, outras enfiavam o rosto dentro do forno e se calaram com os próprios punhos, enfiando os próprios braços na garganta. As poucas crianças que foram salvas antes de se matarem apresentaram um comportamento esporádico. Quando questionadas sobre por que iriam se machucar, elas apenas responderam com gritos caóticos e coçavam os próprios olhos. Quando lhe foi mostrado que parecia ser a conexão com essa atitude, o Game Boy, elas não tiveram resposta, mas quando combinados com Pokémon Red ou Green, os gritos continuaram e elas fariam o possível para sair da sala em que estavam localizadas. E bom, os relatos continuam por mais algumas dezenas de parágrafos, com crianças indo pro saco misteriosamente após o lançamento das 2 versões do jogo, e relatos de programadores que fizeram parte da equipe de criação do jogo em si, deixando a entender que eles estavam tentando esconder alguma coisa ainda pior. O curioso é que a creepypasta é bem longa e apesar dos detetives chegarem a suspeitar que as mortes tivessem alguma relação com Lavender Town, logo eles concluem que a causa é algo presente no começo do jogo, um código que abre um portal para o mundo dos mortos, onde as pessoas viam as almas dos entes queridos que faleceram e acabavam dando fim à própria vida para encontrá-los. Uma reviravolta inesperada, eu admito. Essa versão da creepypasta é bem interessante, apesar de tudo, mas pela falta de uma identificação do criador e qualquer identificação de que aquilo era só uma ficção, apesar de ser bem óbvio, ela foi suficiente para que se espalhasse pela internet como se fosse real. Existe um número incontável de versões diferentes para essa mesma narrativa, algumas se perderam no tempo e outras acabaram inspirando a criação daquelas mesmas creepypastas que eu citei no início do vídeo. A variação é tão grande que até sites de notícias contemporâneos ainda compartilham uma ou outra versão quando vão citar a síndrome de Lavender Town. Muitas dessas versões e relatos falsos envolvendo a tal síndrome destacam que a música tema de Lavender Town foi a causadora das tragédias, sempre citando que o save das crianças havia sido alterado pela última vez justamente quando elas estavam explorando a cidade. Algumas versões dizem que as crianças estavam ouvindo a música em uma frequência específica e outras que o compositor da música havia feito um acordo com um capetão. Sempre tem uma dessas. Também tem rumores sobre problemas de áudio nas versões iniciais do Pokémon Green, causando tontura e dor de cabeça em crianças expostas ao som do jogo por muito tempo. Então, teoricamente, as cópias teriam sido recolhidas e o erro corrigido nas versões posteriores. Infelizmente, não existem fontes ou provas de que isso realmente aconteceu, assim como não tem menção nenhuma sobre a síndrome na época de lançamento do jogo ou antes da primeira publicação de 2010. Sendo só mais um elemento, provavelmente fictício, no meio de toda essa história. Então, aqui fica a pergunta com uma resposta bem óbvia. A síndrome de Lavender Town é real? Não. Simplesmente não. Mas, curiosamente, o fato dessa síndrome associar Pokémon a casos neurológicos e psiquiátricos lembra o incidente de 1997, conhecido como Pokémon Shock, aonde, durante a reprodução de Electric Soldier Porygon, que é o 38º episódio da primeira temporada, 685 crianças japonesas foram hospitalizadas após sofrerem de ataque epilético causada por luzes estroboscópicas. O interessante desse incidente é que 10% das vítimas não precisavam ser hospitalizadas. Basicamente, o fato de que muitas das crianças se sentirem tontas por causa das luzes ao mesmo tempo levantou a hipótese de que elas foram vítimas de histeria coletiva. De acordo com a psiquiatra Rika Kayama, provavelmente essas crianças foram induzidas a sentirem sintomas leves após verem crianças próximas que realmente estavam sofrendo os efeitos de fotossensibilidade. Aliás, se tu ficou levemente curioso sobre o incidente do Pokémon Shock, eu recomendo fortemente que tu leia o artigo The Pokémon Panic of 1997, que foi escrito pelo Benjamin Redford lá em 2001. Lá ele aborda cada detalhe sobre o caso sem ignorar a opinião médica e especializada, além também de não se deixar levar por muitas das lendas urbanas que acabaram surgindo na época. Agora, não dá pra concluir com 100% de certeza que a creepypasta da síndrome de Lavender Town foi inspirada no evento real do Pokémon Shock, mas é no mínimo interessante comparar a ficção com a realidade. E apesar da creepypasta ser assustadora e interessante, ela não passa do que o próprio nome diz. Mais uma creepypasta. Bom,
Bora falar da Nana? Alguns de vocês podem não estar familiarizados com esse nome. Na verdade, até aqueles que viveram durante o período de popularidade do canal dessa pessoa não devem reconhecer exatamente de quem eu tô falando. Nana825763, também referida como Pirupito, é uma usuária do YouTube que tá na internet há bastante tempo. O seu canal foi criado em 2006, quando a plataforma ainda era só um bebezinho inocente engatinhando pelo chão, mas ele só atingiu uma boa popularidade a partir do dia 26 de fevereiro de 2008, quando o famoso vídeo do usuário 666 foi publicado. Pra quem é muito novinho e não tem ideia do que eu tô falando, ou pra quem só não se lembra mesmo, o usuário 666 era uma das creepypastas lenda urbanas mais tradicionais dos anos de 2010. Na história, um funcionário do YouTube relata sobre uma suposta conta do YouTube que foi banida por motivos desconhecidos. Esse mesmo cara consegue de um companheiro de trabalho uma anotação de papel com um link para esse canal e então descreve pra gente que, colocando esse link na barra de pesquisa e recarregando ela várias vezes, pequenas alterações surgem na interface da plataforma até ela ficar totalmente reconhecível. Curiosamente, como a criança burra que eu era, eu passei boa parte da minha infância e adolescência acreditando que essa história era verdade. E eu só fui descobrir que a creepypasta foi apenas inspirada no vídeo criado pela Pirupito anos depois, quando o Nathanael do Fábrica de Noobs fez um vídeo desmitificando a história lá por volta de 2017, por aí, uma coisa assim. Particularmente, eu não me culpo muito por acreditar que aquilo tudo tinha um toque de realidade. Afinal, o vídeo original é muito bem feito e absolutamente bizarro, com essas texturas que crescem como se o mundo digital fosse feito de carne ou algo parecido. Porém, eu não tô aqui pra falar dessa pérola da era de ouro das creepypastas, mas sim apresentar pra vocês algumas das minhas obras favoritas dessa artista, que é extremamente talentosa e também extremamente perturbada, convenhamos. E aí, eu sou o Thales do Aviso, eu só vim avisar pra vocês, segue a gente lá no X, segue a gente lá no Twitter, acho que é a mesma coisa. Dá uma olhadinha no nosso canal secundário de gameplays e coisas divertidas, que tá um pouquinho abandonado, mas a gente vai voltar a publicar coisa lá, eu acho. Tomara. Segue também o meu canalzinho solo, que é focado em coisinhas nerdolas, tipo quadrinhos, animes, esse tipo de coisa. Tá um pouco abandonado também, mas eu vou voltar a fazer conteúdo pra lá. Tomara. Então, é basicamente isso. Não vou fazer vocês perderem mais tempo, então podem continuar. Bom, avisos dados, então bora começar com... Esse vídeo foi publicado em janeiro de 2009 e se trata de um simples vídeo de exploração que hoje em dia a gente tem aos montes pela internet. Nele, um protagonista desconhecido registra uma visita que ele fez para uma casa abandonada numa região próxima onde ele mora. E falando assim, até parece que alguma coisa estranha vai acontecer, né? Sei lá. Só impressão. Logo nos primeiros segundos em que o responsável pela gravação se aproxima da entrada da cabana, fica claro que o local está completamente abandonado. Existe lixo largado por todos os lados, pedaços de madeira se soltando e alguns objetos que confirmam que pessoas até encontraram aquele local anteriormente. Talvez moradores de rua tentando encontrar abrigo, ou quem sabe apenas moradores das proximidades tentando se livrar de tralha o mais rápido possível. Em outra área da construção, a pessoa encontra mais lixo e uma parte da cabana completamente coberta com placas de aço. O que à primeira vista não é nada demais, porém pode acabar tendo algum sentido importante mais pra frente. Não vamos nos focar tanto nisso, até porque a partir desse momento, o nosso amigo finalmente entra no prédio principal da construção. Ele conta apenas com uma única entrada e apresenta uma quantidade ainda maior de ferro velho e lixo, o que faz o ambiente apresentar um mau cheiro característico que, curiosamente, vai ser um personagem constante até o final do vídeo. A pessoa gravando diz acreditar que essa área daria acesso aos aposentos de quem vivia ali anteriormente. Porém, é importante destacar algo que no mínimo é relevante, porque a construção que o rapaz entrou é um prédio com 2 andares. Ele não filma a construção toda, mas em certo ponto ele filma o
prédio de um certo ângulo, onde é possível ver que ele é um pouquinho alto. Porém, considerando que essa sala da entrada é bem pequena, o segundo andar deveria ser o local dos quartos na qual ele está se referindo, né não? Então, até deveria, caso o local tivesse escadas. Aliás, para acrescentar o clima bizarro desse local, existem também alguns fios vermelhos pendurados no teto, assim como uma boneca esquisitíssima acaba chamando a atenção do rapaz. E é nesse ponto que ele percebe que tem algo extremamente errado com esse lugar, e curiosamente não tem nada a ver com o clima sobrenatural que gira ao redor dele. De fato, a construção parece bem maior por fora, não apenas com relação ao andar inacessível, mas também por não fazer o menor sentido que exista um outro cômodo nessa sala que não possui absolutamente nenhuma passagem de acesso, como portas ou janelas. E na verdade parece até que o responsável pela construção propositalmente montou uma sala extra por último, já que existia um vão entre o teto desse cômodo com o teto da sala. E pera lá, eu sei que pode ficar um pouco confuso de entender o que cacete eu quis dizer com isso tudo, mas o próprio responsável pelo vídeo mostra um pequeno esquema para deixar visualmente mais claro a situação do ambiente. É óbvio que algo tão exótico assim iria monopolizar a atenção do nosso amigo, então boa parte da expedição desse primeiro dia se resume nele tentando encontrar uma passagem para os outros cômodos isolados e também tentando entender o motivo deles terem sido construídos daquela forma. E aliás, só para evitar decepções futuras, eu vou logo avisando que apesar do segundo objetivo não ser concretizado, que no caso é o de encontrar um motivo para isso tudo, o desfecho dessa exploração ao menos é satisfatória, isso eu posso prometer. Reavaliando as suas opções, o rapaz então percebe que esses cômodos não são tão isolados assim, afinal o segundo andar possui uma janela apontada diretamente para o lado de fora do prédio. Não é mostrado que peripécia ele teve que fazer para alcançar o segundo andar, mas aí tá, são e salvo. O segundo andar consegue ter um clima ainda mais bizarro que o primeiro, apesar de contar com uma quantidade menor de lixo. É possível observar objetos estranhos montados em altares, assim como pedaços de tecidos manchados com a cor vermelha decoram as paredes e alguns dos pilares que compõem a estrutura. É interessante perceber que, novamente, o rapaz gravando destaca o cheiro do local, reafirmando o odor terrível que o ambiente apresenta. Andando mais um pouco nesse cenário estranho, o protagonista permite que nós possamos observar alguns selos vermelhos pregados nas paredes, como se o local fosse cenário de algo bem mais sério do que apenas o abandono e os maus tratos do tempo. E por sinal, isso aí que eu me referi como sendo selos vermelhos na parede se trata de um tipo de talismã usado na religião shintoísta chamados de Ofuda, que é comumente usado para afastar espíritos ruins, pedir ajuda para divindades ou até mesmo atrair boa sorte. Essas coisinhas possuem uma infinidade de funções e pode ser feito de vários tipos diferentes de materiais. Porém, considerando o contexto desse vídeo, é possível até acreditar que esses Ofudas estão pregados aí como uma forma de purificar ou até mesmo selar algum tipo de espírito não muito bem intencionado. Repentinamente, um som estranho chama a atenção do protagonista até um pequeno santuário de vidro presente no chão. Dentro dele é possível ver algumas partes de bonecas e alguns fios vermelhos semelhantes com os presentes no andar de baixo. Dito isso, o camarada então é a brilhante ideia de olhar um pouco mais de perto, pegando nas mãos uma das bonecas presentes no santuário. Por sorte, nada muito explícito acontece com ele por causa disso nesse momento. Mas nunca se sabe, né? Andando mais um pouco, ele acaba encontrando outra cabeça de boneca, o que acidentalmente acaba direcionando ele até o altar principal do cômodo, que está confortavelmente escondido atrás de cortinas vermelhas, liberando um odor ainda mais terrível no ambiente. Chegando perto, ele encontra um pacote coberto por papel, pendurado bem no meio do altar, cercado por ofudas e outros amuletos apodrecidos. Deixando a curiosidade dele falar mais alto, ele então se dirige ao pacote e, obviamente, decide abri-lo, o que acaba revelando algo bem curioso.
Pobrezinha dessa boneca, né? Aparentemente, todo esse local com seus cômodos estranhos, tomado por uma atmosfera pesada e sinistra, foi inteiramente dedicado a essa boneca misteriosa. Ela se encontra pendurada pelo pescoço como se estivesse enforcada. A sua barriga está aberta e manchada com algo que parece ser sangue. E mesmo diante disso, seu rosto parece artesanalmente montado, assim como seus cabelos pretos estranhamente realistas. É assim que o protagonista percebe que fez algo terrível, que deixou sua curiosidade ser mais forte que seu bom senso, o fazendo liberar uma força além da sua compreensão, um mal sanguinário e perturbador que agora estaria livre para manchar o solo da criação com sangue de pessoas inocentes. Brincadeira, ele só diz que vai ficar com a boneca e decide ir embora. Mas e se eu te disser que desde o momento em que o protagonista entrou no local até a sua saída com a boneca, ele teve sob a mira de alguma coisa que observava? Como por exemplo nesse momento aí, em que um rosto bizarro desaparece na escuridão, ou até mesmo no momento em que ele encontra a boneca, quando algo surge passando no fundo à distância. O fato é que essa entidade teve diversas chances de acabar com a vida do nosso amigo. No entanto, optou por não fazer, talvez por estar desejando uma oportunidade de ser libertado junto da boneca, quem sabe? Como nada é confirmado, a gente pode assumir que tudo é possível. Porém, é importante observar os pequenos elementos desse cenário absurdo. Como eu já citei, a presença dos selos e de santuários, assim como oferendas, sugere que esse prédio possui alguma importância espiritual. No shintoísmo, a mesma religião que deu origem aos Ofudas, é a cor que serviria para afastar e suprimir espíritos ruins, doenças e outros tipos de coisas ruins que podem vir a afetar uma pessoa. Não é à toa que aqueles portões japoneses tradicionais, os tori, são pintados nessa cor também. Selos de proteção, tecidos com cores que afastam espíritos ruins. A gente tá quase chegando em algum lugar, mas vamos focar um pouco na boneca em si. Essa criaturinha muito provavelmente é uma boneca Kimekomi, que são brinquedos tradicionais do Japão feitos de tecido e serragem. Lá as bonecas são tratadas de forma especial, tendo um elo único com a criança que é sua dona, e podendo até mesmo ser possuída por um Oni em situações únicas. Por causa dessa conexão das bonecas com o lado espiritual, a religião conta com diversos rituais diferentes que envolvem ela. Nenhum deles se parece muito com o que a gente está vendo nesse vídeo, mas é óbvio que o local foi palco de algo desse tipo. E quer saber algo ainda mais interessante? É que essa bonequinha aí tem um nome, Noroi-chan. E curiosamente, a partir desse vídeo ela começa a protagonizar outros vídeos do canal da Piropito, como por exemplo... Vamos pro meu segundo vídeo favorito dela, e ele não se trata nada mais e nada menos que a estreia da Noroi-chan no canal, apresentando seu próprio programa culinário. Eu acho muito bom como é possível ver alguns elementos do vídeo anterior no fundo, como por exemplo os panos vermelhos e a cabeça da outra boneca que o maluquinho encontrou no vídeo anterior. Mas não deixa isso te distrair da estrela principal, a belíssima Noroi-chan, que de forma carismática nos ensina como preparar uma comida vermelha de qualidade. Ela começa nos mostrando como cortar tomate, nos lembrando de tomar cuidado ao manipular objetos cortantes perigosos, e em meio a uma apresentação tão educativa e metódica, a Noroi-chan então nos pede encarecidamente para que a gente possa ouvir com atenção um dos seus mais novos sucessos musicais. Simplesmente maravilhoso. Depois de muito caos, bagunça e desespero, finalmente o delicioso prato Minamoto Kute à la mode tá pronto para ser servido. Sim, querendo ou não, esses dois vídeos de fato possuem certa conexão. E ao contrário do esperado de que a gente ia mergulhar algum tipo de narrativa sombria envolvendo morte, desgraça e dívidas no Nubank, o que a gente tem é uma história de como uma boneca possuída foi encontrada e transformada em uma celebridade da internet. Eu aposto que tu não estava contando com isso, né não? Bom,
até mesmo as entidades sobrenaturais mais obscuras e violentas, também gostam de comer uma comidinha boa de vez em quando, ou até mesmo fazer algumas compras, como por exemplo no próximo vídeo, que também conta com a presença da nossa celebridade. Caralho, o cachorro começou a uivar altão aqui. Aqui, demonstrando mais uma vez todo o seu carisma e desenvoltura, a nossa querida Nora-chan protagoniza um daqueles programas de venda no estilo daqueles que passavam aqui no Brasil, onde o apresentador fica falando sobre joias e bijuteria que só idoso compra. O vídeo segue com uma estética bem adorável, enquanto a Nora-chan, acompanhada por um amigo de pelúcia com gênero e espécie não identificados, divulgam seus produtos de altíssima qualidade, começando por uma belíssima chupeta completamente normal, que ainda por cima vem acompanhada por mais 16 agulhas igualmente envenenadas. Mas aí tu me pergunta, quanto custa uma belezinha dessas? Tá aí a resposta. Eu simplesmente detesto o jeito que esse bicho fica se movendo sozinho. Olha ele aí. Para com isso. Aliás, o que é preciso fazer para colocar suas mãos em um produto tão maravilhoso desses que com certeza mudaria a sua vida para todo sempre? Muito simples. É só ligar pro número 666-666-666. Ok, crise evitada. Agora vamos seguir pro próximo produto, que não é nada mais nada menos que... certo, eu não sei se... Tá bom, eu acho que isso é um pouco nojento, e por algum motivo, todo o cenário começa a ser tomado por esse conjunto profano de carne formado pelos órgãos da Nora-chan. Após isso, o vídeo então termina com um grupo de amigos se despedindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, prontinhos e animados para a próxima bagunça que farão em um vídeo futuro. E, bom, é basicamente isso. Esse terceiro é o meu favorito entre todos. Não só entre os 3 focados na Nora-chan, mas no canal inteiro em si. Explorando Ruínas é um vídeo que te deixa tenso, achando que algum susto vai vir a qualquer momento. O Cooking Idol abusa do humor bizarro presente no conceito de uma boneca possuída, está tentando ficar famosa na internet, o que não é exatamente ruim, mas por pesar tanto a mão no terror, acaba fazendo boa parte do público não focar na comédia presente nos textos. Agora, Poco Shopping traz perfeitamente a estética que depois viria a aparecer outras vezes em outras obras da Piro, que é o famoso Gurokawa, uma estética japonesa que usa elementos adoráveis juntos de visuais grotescos que evocam um certo humor mórbido. Apesar do Gurokawa estar presente em boa parte dos projetos da Piro, ele não é exatamente a marca registrada dela, até porque a Nana já transitou em vários gêneros diferentes do terror artístico, como por exemplo o horror surrealista, documentários falsos, tirinhas e algumas outras coisas que talvez possam aparecer no canal no futuro, caso vocês queiram. Como por exemplo as animações em flash que ela fez nos primórdios da internet, que além de serem bizarros ainda abordam temas bem pesados e complicados de representar. No fim, eu só espero que esse vídeo aqui tenha feito tu conhecer um pouco, até mesmo lembrar dessa artista que foi e ainda é importantíssima para a cultura da internet e o terror digital no seu âmbito geral. Então, avisozinho só para avisar que o meu microfone simplesmente não quis colaborar, porque ele deve estar muito bugado e a configuração dele deve estar muito zoada. Então ele pode pipocar algumas vezes durante o vídeo. Estejam avisados. Bom, eu acho que todo mundo nesse ponto sabe o que é um meme, né não? De acordo com a definição oficial da internet, um meme é todo tipo de conteúdo, seja vídeo, imagem, áudio ou GIF, que acaba se tornando exclusivamente popular na internet por ter algum elemento humorístico. É claro que existem algumas características complementares a esse conceito, como a distribuição orgânica e a possibilidade de qualquer pessoa usar um meme atribuindo características customizadas. Mas o foco principal desse vídeo aqui não é entender o que são os memes, mas sim entender um meme, ou melhor, o que aconteceu com o meme. Apesar de ter quase absoluta certeza que a maioria do público aqui do canal certamente não estava vivo ou nem sequer sabia falar por volta dos anos de 2000 e 2010. Mas mesmo assim tu já deve ter cruzado com um desses clássicos hieróglifos de uma era selvagem e imatura da internet, também conhecida algumas vezes como Era de Ouro, uma época basicamente dominada por gatos voadores espaciais, cães com expressões engraçadas e flechas no joelho, e os titãs dessa era de memes, batizados pelo oráculo Cauê Moura como memes, tipos de carinha são.
Por mais que esse nome seja bem popular agora aqui no Brasil, no passado, mais especificamente entre os anos de 2008 e 2012, nos Estados Unidos esses carinhas eram extremamente populares por protagonizarem de forma quase exaustiva diversos quadrinhos de humor curto chamados de Rage Comics. Esse estilo de meme nasceu em 2008 em um fórum do 4chan, onde em um quadrinho bastante elegante, a gente pode perceber a primeira aparição do Rage Guy com seu famoso Fu como demonstração de raiva ou decepção. Por causa da data extremamente ancestral desse quadrinho e principalmente por ele ser a maior influência na criação de memes baseados em painéis, tais como os que a gente comumente vê hoje em dia, há pessoas que erroneamente acham que o Rage Guy é o líder dessa leva inicial de memes, porém esse não é o caso. O Rage Guy acabou passando por uma enorme queda de popularidade por conta de uma polêmica envolvendo a Hot Topic. Logo após o Rage Guy atingir o seu pico de popularidade, começaram a ser vendidas na loja algumas camisetas brancas com um dito meme estampado no peito, uma clara tentativa da loja em lucrar em cima de algo que estava popular entre os jovens. O problema é que os membros das comunidades onde esse meme surgiu perceberam isso, e como um dos atos de trollagem mais notáveis da época, começaram a produzir e divulgar diversos memes com teor racista, como forma de desencorajar as vendas das camisetas, divulgando o ato como Operação Black Rage. Com isso em mente, é um pouco óbvio imaginar que um meme mudado para ser considerado racista não duraria por muito tempo. Porém, ainda existia algo no espírito de toda essa polêmica. Algo que representava a comunidade da internet, além dos rages ou do Batman dando um tapa na cara do Robin. E essa coisa é a satisfação de trollar alguém com sucesso. O conceito popular para trollagem é aquilo que a maioria das pessoas já estão acostumadas. O simples ato de pregar uma peça em alguém. Eu não vou perder muito mais tempo explicando a etimologia da palavra trollar e de onde ela surgiu, porque o importante para se ter em mente é que trollar é aquele instinto que tem dentro de todo mundo em bancar um engraçadinho e tirar alguém do sério. E adivinha quem é a personificação viva desse sentimento? O Trollface. O Trollface foi criado por um universitário americano chamado Carlos Ramírez, no ano de 2008. Na época, Ramírez morava com seus pais em Oakland e desenhou sua maior criação no pente do seu computador na tentativa de replicar um daqueles memes divididos em painéis. O meme criado por ele, ironicamente, tem um teor um tanto crítico à galera que banalizou o ato de trollar alguém, já que aparentemente na época o número de pessoas, ou melhor, crianças querendo chamar a atenção, acabou passando um pouco dos limites. O Ramírez, ao contrário do que muitas pessoas são levadas a acreditar, não criou essa carinha clássica do nada, muito pelo contrário. Sua maior inspiração para essa expressão cinca que todo mundo conhece veio da expressão presente em um desenho chamado Rodent, que se trata de uma arte feita por ele mesmo alguns anos antes. E para quem não sabe, ao contrário da maioria dos criadores de memes, o Ramírez capitalizou a sua criação, que apesar de não ser considerada uma propriedade intelectual particular, ainda rendeu para ele mais de $100 mil mensais por direitos de uso durante a época que o meme estava no seu pico de popularidade. Em 2008, o simples ato de publicar a tirinha foi o primeiro passo para o que em alguns anos se tornaria o Império Imparável, onde um simples rosto seria a figura principal. Em apenas um dia, absolutamente toda a comunidade do Image Board, site onde as pessoas costumavam publicar seus memezinhos, já conheciam a dita carinha, e foi questão de alguns dias para que o Trollface se tornasse um dos emoticons mais usados pelos usuários do 4chan, MGur e o próprio Facebook. Hoje em dia é bem claro perceber que o Trollface não se tratava apenas de um membro da primeira geração de memes, mas sim o maior símbolo que representa essa época, sendo até reconhecido pelo Museu de Memes do México, aberto em 2018, como o pai de todos os memes, tendo até mesmo um busto em sua homenagem. Porém, eu te faço uma pergunta. Diante de todo esse sucesso, esse respeito e reconhecimento que esse simples meme proporcionou a seu criador no decorrer dos anos, o que poderia dar errado? Quer dizer, o que poderia servir como obstáculo para o crescimento exponencial de algo que nem sequer existe fisicamente? Como um meme morre? Bom, a resposta todo mundo conhece. Um meme morre por causa do abandono. É claro que se tu tá aqui nesse vídeo, significa que tu já deve ter percebido que o Trollface não é mais o mesmo há bastante tempo. Quer dizer, ele não foi completamente esquecido ou algo do tipo. Na realidade, algo pior aconteceu com ele. É como se o seu significado tivesse sido completamente alterado. A carinha que antes era usada como forma de provocação infantil, agora representa apenas as marcas de um passado corrompido e um futuro sem esperanças.
Para entender melhor o que eu quero dizer com isso, é uma boa ideia a gente dar uma olhadinha mais profunda na história e no conceito que são elementos principais para explicar como o Trollface se tornou quem ele é, ou melhor, no que ele é agora. Tudo começa no ano de 2020, mais especificamente no dia 17 de novembro, o dia em que um usuário do Reddit, conhecido como OneFunnyMan23, começou a realizar algumas postagens anunciando que em 5 dias iria ocorrer a chegada de uma entidade tão conhecida como Trolls, sendo essa a primeira vez em que esse nome é usado, porém não a última. There is not much time left. It is not confirmed that your death will be quick and painless. It is recommended to end yourself before he toys with you. It is officially too late to seek shelter. Anyone not found in a shelter will have a guaranteed death. Make as few noise as possible. I need to hear their sound. This is the last warning. If confronted, kill yourself immediately. Let me get off my history. Snopes and musters. There's six, let's me off my O vídeo em si traz uma intensa sensação de estranheza, tanto que o próprio OneFunnyMan declarou sentir o medo do que ele tinha criado. E não é pra menos, os sons de carne sendo devoradas e os ossos se quebrando são extremamente nojentos. E os gritos de desespero da vítima são a cereja do bolo para o desconforto transmitido pela experiência. No entanto, também existem algumas curiosidades pontuadas pelo criador que podem ser encontradas no post original do Reddit, como por exemplo a declaração que o Derp e a Derpina, os personagens que aparecem no cenário, ainda estão vivos, que o áudio de fundo que toca por alguns segundos se trata da própria música tema do Trollface, só que completamente retorcida, e que é possível ouvir o que o Trollge fala quando a gente reverte o áudio nos seguintes trechos. Hello there. I did my
mind if I approach you? Don't worry, it'll be over in no time. I'll go a bit easier on you. Those are some nice bones. Let's see how far they can bend. I wonder how far your intestines can stretch. Esse vídeo, de certa forma, marca o início de uma longa, trágica e perturbadora sequência de trollagens e incidentes que circulam ao redor da internet no decorrer do final de 2020 e no início de 2021 também. E assim começaram a ser postados na internet pequenas gravações conhecidas como Troll Recordings, mas também popularizadas como Troll Incidents, que protagonizaram diversos compilados espalhados pelo YouTube, cada um mais extremamente insano que o outro. Esses vídeos na realidade possuem uma origem em outro meme, conhecido como Cover Yourself in Oil, ou Cubra-se de Óleo. O meme foi criado em fevereiro de 2020 por um usuário do Nanigag chamado Gegirik. Ele se baseia em alguns princípios bem simples. O óleo flutua na água, por isso nada mais óbvio que se cobrir inteiro com óleo para poder simplesmente sair voando em um dia de chuva. Eu sei que a minha narração explicando a piada tira toda a graça, mas a inocência e inventividade desses 4 painéis serviram como inspiração para diversos outros memes parecidos que passaram a explorar um lado mais absurdo e até mesmo trágico dessa piada. Dito isso, não teria como algo bonitinho e fofo sair dessa criação, então vai ser normal a gente ver esse modelo ser referenciado nos ditos registros de incidente. Geralmente eles iniciam com uma voz no estilo desses loquendos da vida, narrando os passos para alguém realizar alguma ação, como se fosse um tutorial informativo. Apesar de algumas vezes os objetivos serem coisas normais, é mais comum que o tutorial acabe se tornando uma experiência violenta ou até mesmo catastrófica. O primeiro incidente registrado logo após a segunda vinda da entidade se chama A Escadaria para o Céu de Nova York, ocorrida em maio de 2021. O registro do incidente se trata de uma clara referência ao último meme popularizado com a participação do Trollface, onde no último painel é possível ver uma tempestade atingindo a cidade de Nova York. Sobre esse incidente existem diversas interpretações, já que de acordo com os registros, toda e qualquer evidência do ocorrido foi completamente apagada pelo governo. Porém, a explicação mais popular conhecida está presente nos vídeos do canal Graffiti Psy, e ele descreve o seguinte: uma chuva torrencial começou a cair. Testemunhas se lembram de ter visto até 5.000 pessoas caminhando juntos, derramando óleo sobre si mesmos, antes de se incendiarem e voarem para o céu em direção a uma luz brilhante. Relatórios semelhantes vieram de todas as principais áreas metropolitanas do mundo. Depois disso, as pessoas restantes foram saudadas com a escuridão. Não havia mais sol. Não havia mais nada. Apesar dessa ser a explicação mais famosa até o momento, a comunidade do Reddit também deu atenção para uma interpretação presente na postagem feita pelo usuário That Other Dude 1817, onde ele descreve o incidente da seguinte forma: quando a chuva começou, os corpos não apareceram imediatamente das nuvens. No entanto, os avistamentos de corpos caindo começaram a aumentar aos poucos, chovendo do céu de uma fonte desconhecida. Os corpos continuaram caindo por quase 5 horas, até que parou abruptamente, cadáveres cobrindo cada centímetro quadrado da superfície da cidade. Os próprios corpos pareciam humanos, exceto pelas bocas grotescamente esticadas para formar um sorriso nos rostos estranhamente enrugados. Todo cadáver que veio do céu também tem membros longos demais para os seus corpos, com a falta de cotovelos e joelhos, dando-lhes uma figura flácida, semelhante a espaguete. Cada corpo está coberto da cabeça aos pés com uma substância amarela avermelhada, semelhante ao óleo de motor, mas também não há uma fonte clara de onde isso poderia ter vindo. Apesar do vídeo inicial marcando o tão esperado retorno do Trollface agora em sua nova forma ter sido um sucesso considerável e chamado a atenção suficiente para ser o estopim para uma nova leva extremamente criativa de memes e centenas de milhares de incidentes criados pela comunidade, alimentando cada vez mais a faminta e incansável entidade, oficialmente a minissérie original guiada pelo Unfunny Man chega ao fim na postagem feita no dia 26 do mesmo mês com um vídeo chamado O Troll Já Acabou. O vídeo em si faz referência ao Cover Yourself e ao primeiro incidente, e dessa vez é claro que a gente tem uma última mensagem do nosso querido mensageiro do caos em um áudio revertido. Hello.
Hey, looks like my time is over. Ironic. The tactic that was supposed to kill you saved you instead. Don't worry. Next year you'll have even more fun, bro. Então, como a mensagem deixou claro, de forma canônica, o nosso amigo Trollge decidiu tirar alguns meses de folga, obviamente prometendo retornar em breve. Porém, esse vídeo foi postado durante novembro do ano passado, e até agora a gente não teve nenhuma dica ou postagem que nos indique quando exatamente esse retorno iria acontecer. Então só nos resta sentar e aguardar. Tudo bem, a gente deu uma olhada na origem e nos resultados da sua aparição. Porém, eu percorri todo esse caminho e não entrei no ponto principal de entender o que realmente o Trollge é e do que ele realmente é capaz de fazer. O Trollge é literalmente uma forma completamente corrompida do que antes era conhecido como Trollface, e isso em todos os sentidos possíveis. Um antigo personagem de humor infantil realizando pegadinhas inofensivas e patéticas pela internet, agora mais parece uma criatura de poder cósmico no estilo de H.P. Lovecraft. Antes conhecido como o protagonista das suas próprias histórias, agora renascido como um antagonista, um vilão. Aquelas pegadinhas bobas que antes eram pequenas inconveniências na vida das pessoas, agora causam torturas psicológicas, genocídios e distorções na realidade. Dizem que a entidade nunca se comunicou diretamente com alguém sem que tenha matado logo em seguida, justamente porque sua real fonte de vida é retirada a partir do medo de suas vítimas, enquanto outros acreditam que a real fonte do seu poder vem do simples fato de que ele existe. Em outras palavras, um meme que se transformou em um horror, e como o próprio conceito de meme também explica, o meme atua como uma unidade para transportar ideias culturais que podem ser transmitidas de uma mente para outra por meio da escrita, fala, gestos, rituais ou outros fenômenos imitáveis com um tema imitado. Um meme é um vírus que pode ser transmitido apenas pelo pensamento, e o Trollge é tudo menos um vírus inofensivo. Bom, na realidade, ele não é mais perigoso do que aquele que está chegando. He is coming. He who waits behind the wall. He who waits to end it all. All that you know. All that you are. He will tear it apart and leave you afar. He will call on the beast to devour your soul. He will take the whole world and will make it unwhole. He comes. He who will sing the end of the earth. Such a beautiful song. What beautiful night. He awaits this night. He awaits darkness. He who waits behind the wall. He is the chaotic hive mind, eating my soul, making me unwhole. He will destroy it all. If you let him, you will let him. He will sing the song to end the earth. He is the one without eyes. He is the one without shape. He will be the one who lies. He will be the one who will rape. Through this shattered world. Through my blackened eyes. Through this curled fate. Through this world's revise. I will sing the song. Through me he will sing. Sing the song all day long. I will sing the song. And it will go like this. Serenade the end. With the beat that you all know. The heartbeat of the earth. The song of the soul. Hold on closely to your, for it's the song's rhythm. Everyone is the drum. Everyone is the song. He comes. O ano é 1999 e um jovem rapaz chamado Richard Kianka, recém-formado na Universidade de Vanderbilt, decidiu descontar toda sua raiva e frustração por ter sido demitido de seu emprego anterior para escrever uma sequência de artigos humorísticos tirando sarro do comportamento dos administradores do Planet Quake, agora conhecido como GameSpy. Usando o pseudônimo de Grank Steve, o Richard então começou a publicar suas postagens polêmicas e um blog pessoal, algo que na realidade era muito comum na época. Os blogs pessoais eram como
grandes diários públicos. Porém, o blog criado por ele no futuro iria ser tudo menos comum. Alguns de vocês mais veteranos e conhecedores da história cultural da internet já devem ter percebido que essa história se trata de como Richard Kyanka, conhecido muito tempo depois como Lowtax, fundou o que é considerado o berço de muitos elementos que moldaram o que hoje em dia é a comunidade de creepypastas. E esse local se chama Something Awful. Para quem não conhece, a Something Awful é basicamente um site focado em conteúdo de humor, em outras palavras, um site focado em publicação de memes. Como eu tinha dito antes, o Lowtax, nickname que o Richard começou a usar um tempo depois da fundação do site, havia criado esse blog com o objetivo de publicar seus pensamentos e comentários humorísticos sobre os assuntos diversos, algo que ele aparentemente fazia muito bem. Pouco tempo depois de publicar sua primeira postagem chamada Lord Banana, que se tratava apenas de uma republicação de uma tirinha de humor feita por alguém chamado Jared, o site rapidamente começou a receber visitas e comentários constantes de fãs, e em pouco tempo o tráfego de pessoas dentro do site se tornou tão constante que Richard teve uma brilhante ideia, permitir que o próprio público pudesse postar suas criações sem precisarem passar por um pente fino ou terem que agradá-lo pessoalmente. É claro que isso não poderia ser de graça, ele era só um cara e tentar moderar tanta gente ao mesmo tempo e sozinho não parecia um sacrifício viável. Foi por causa disso que em 2001 o site começou a cobrar cerca de $10 para aqueles que quisessem se tornar membros oficiais do blog e dos fóruns recentemente abertos. Assim, apenas um número limitado de pessoas da comunidade poderiam fazer suas postagens em paz e usufruir das liberdades que eu citei anteriormente. Foi assim que a AS deu seus primeiros passos para se tornar um dos sites que mudariam a história da internet para sempre. E isso é claro na opinião da Gizmodo, um site de tecnologia muito popular nos Estados Unidos. E esse crescimento absolutamente repentino se manteve quase que interruptível pelo decorrer dos 3 anos que vieram posteriores à abertura dos fóruns. Porém, alguns problemas foram inevitáveis de precisarem de solução. Problemas como a polêmica da SPILS, que aconteceu em 2003. A Spam Prevention Early Warning System, ou simplesmente SPILS, foi uma espécie de grupo anônimo que se aproveitava do acesso que tinha a endereços IPs de servidores de serviço para forçar ações contra empresas que utilizavam de spams abusivos para divulgar produtos. O que de início parecia até uma ação boa. Por muito tempo essas mensagens de propaganda que empanturravam os e-mails alheios eram tão problemáticos para a galera da internet por volta dos anos 2000 a 2010, quanto os anúncios do YouTube são para o pessoal de hoje. Como eu disse anteriormente, esse tipo de ativismo parecia até algo muito positivo, caso a Spawn não estivesse derrubando diversos pequenos fóruns e sites com a desculpa de que estavam tendo que eliminar uma fonte de spam muito difícil de rastrear. E esses sites se incluiu a própria Something Awful, que foi retirada do ar no dia 27 de agosto de 2003. Porém, essa é a internet, então um número colossal de membros da comunidade entupiram o site oficial da SPILS com memes e trolls feitos por membros da SA, o que por um lado enfureceu muito o público que não sabia do contexto geral do problema, já que o ato foi interpretado como apenas uma infantilidade de uma galera retardada da internet. Porém, por outro lado, atraiu ainda mais público para o site. A Something Awful, a partir desse incidente de 2003 e uma outra polêmica ocorrida no mesmo ano por conta do furacão Katrina, se tornou um alvo fácil de polêmicas e de impressões um tanto pejorativas com relação aos membros da comunidade, que a cada dia desenvolviam um humor mais e mais extremo. Tudo bem que a gente ainda está em 2003 e a cultura ao redor das ditas trollagens ainda estava engatinhando na mente do público. Tanto que durante essa época o trollface e todo o fenômeno de criar pegadinhas elaboradas ainda estava longe de ser considerado uma realidade dos fóruns. Foi por causa disso que em 2006 a comunidade ainda não estava preparada para identificar o que era uma simples piadinha e algum comentário irônico. Foi por isso que quando um usuário chamado William Freund entrou em um dos fóruns sobre armas da Something Awful pedindo aconselhamento sobre armas e munições, ninguém sequer imaginou a possibilidade de que alguns dias depois disso ele iria se envolver em um tiroteio e matar 2 pessoas. A publicação dele foi deletada pouco tempo antes do tiroteio, porém esse fato contribuiu mais ainda para manchar a reputação do site. Eu quis contar toda essa história para que tu tenha em mente como a comunidade de fóruns funcionava na época e o porquê dessas coisas que saíam dessas comunidades acabaram se estabelecendo profundamente no cerne principal dessa cultura que se modificou tanto com o passar do tempo e inspirou a criação de coisas que se tornariam muito populares nos anos futuros. E a Something Awful é tão reconhecida hoje em dia principalmente por isso. A SA era um site tão gigantesco e tão influente que muitas coisas acabaram nascendo nos fóruns de lá, como por exemplo o conceito moderno de memes, a popularização de vídeos de gameplay que explodiram em 2010 no YouTube, sem contar que o próprio 4chan foi fundado por ex-membros que administravam a SA.
Eu poderia fazer um vídeo inteiro documentando alguns fatos importantes envolvendo esse site e como ele influenciou a internet em geral, mas eu sei que não é por isso que vocês estão aqui. Como eu citei algumas vezes, a SA contava com uma diversidade quase infinita de fóruns e subfóruns com os temas mais diferenciados possíveis. Por causa disso, era comum serem criados eventos que estimulassem a criatividade e interações mais saudáveis entre os membros. Entre os eventos eram criadas competições de edições no Photoshop e alterações convincentes de tirinhas e quadrinhos antigos. E foi em duas dessas competições que dois dos maiores fenômenos do universo das creepypastas nasceram. Um se tornaria culturalmente influente de forma mundial, protagonizando não só uma das primeiras séries de terror a se popularizarem no YouTube, como também influenciou a popularização dos vídeos de gameplays, com youtubers levando sustos com seus clássicos jumpscares. Enquanto o outro, a gente vai falar dele agora. No ano de 2004, um usuário do Something Awful chamado Smork publicou no fórum do site uma divulgação para as paródias de quadrinhos clássicos que ele estava produzindo na época para o seu site particular. Algumas pessoas afirmam conseguirem se lembrar que a postagem não tinha nada de especial, apenas uma tirinha retirada de um dos quadrinhos de um personagem americano famoso chamado Art, onde seu pai começa a dizer algumas coisas desconexas, repetindo algumas vezes o nome, Zalgo. Estranho, né? Todo mundo achou a mesma coisa na época. E se tu quiser, tu pode dar uma olhada nas outras tirinhas criadas e postadas por ele na época, porque elas estão arquivadas até hoje naquele mesmo blog particular. Eu não vou dedicar muito tempo aqui falando delas individualmente, porque entre toda a insanidade e temas perturbadores presentes em algumas delas, existem também algumas imagens impróprias e comentários que são tanto inadequados pro robozinho do YouTube. Então, para evitar que esse vídeo seja embrulhado em plástico e jogado no mar, é melhor que tu veja com teus próprios olhos. É claro, se tu for maior de 13 anos ao menos. Após essa postagem, toda a estranheza e as dúvidas da internet sobre quem é e o que é o Zalgo basicamente quase se diluiu na internet, justamente porque o próprio Smork demorava muito para publicar coisas novas. E ao contrário do que o criador do Slenderman sempre se preocupou em fazer, o Smork não parecia muito interessado em desenvolver uma lore mais profunda para tal entidade, como ele mesmo diz em uma das postagens feitas por ele em 2009. Eu gosto como as pessoas que tentam entender a origem do meme nem sequer sabem de onde ele veio originalmente. Eu vou te dizer de onde ele veio. De mim. Eu inventei. O Zalgo é algo horrível. Zalgo é algo que tá chegando em breve. Não tem nada a ver com Lovecraft. Não sou nerd o suficiente para fazer esse tipo de referência. Ver isso se tornar um meme meio que matou meu interesse em fazer mais do Zalgo no futuro. Mas talvez eu faça uma quando você menos esperar. Bom, eu pretendo deixar pro futuro minhas opiniões pessoais quanto a essa reação um tanto peculiar do Smork, porque felizmente a comunidade que estava interessada no assunto decidiu ignorar solenemente a opinião do próprio criador do meme, começando assim o que parecia ser uma segunda onda de edições e montagens envolvendo essa entidade, que ficaram extremamente populares do lado de fora da comunidade. Diversos artistas anônimos e pessoas que simplesmente queriam se envolver no movimento começaram a publicar suas próprias postagens. Para tu ter uma noção de quanto esse conceito ficou popular na época, até mesmo o quadrinho Ctrl-Alt-Del participou do meme, editando seus próprios quadrinhos. Para quem não sabe, o Ctrl-Alt-Del foi um dos quadrinhos de humor mais populares na internet durante os anos 2000 a 2010. Se bobear, até hoje tu pode encontrar alguma coisa dele. O meme basicamente se baseava no fato de que personagens de diversas obras populares, tais como as tirinhas do Garfield, Gilbert, Nancy, Peanuts, Hilda e muitos outros, estavam se preparando ou sendo um por um corrompidos por um evento causado pela inevitável chegada daquele que vai vir para proteger os seus seguidores e destruir o mundo, Zalgo. Essa corrupção basicamente acontecia de duas formas. Em uma delas, a tirinha começava com um painel relativamente normal, onde os personagens estão agindo de forma meio estranha, e no decorrer dos painéis tudo se torna um completo caos. Em outra, algum personagem simplesmente diz o nome da entidade próximo a outra pessoa, e tudo a partir daí se corrompe de forma grotesca e razoavelmente perturbadora. O fenômeno nessa época foi tão gigantesco que o próprio Smork, que havia declarado não se envolver mais com nenhum conteúdo relacionado ao Zalgo ou coisa parecida, repetidamente publicou no dia 23 de 2011, na SA, um vídeo em flash chamado Zalgo. Eu aposto que muitos de vocês devem conhecer ele justamente por causa desse vídeo, já que se criou uma mística ao redor dele de que essas imagens são tão perturbadoras que podem deixar alguém maluco, ou que tu nunca mais vai conseguir dormir depois de assistir ele, sabe como é? Aquele típico papo de creepypasta no estilo de Suicide Mouse. Porém, apesar de tudo isso, eu vou te dizer que não é preciso exagerar tanto. Tá certo que existem algumas cenas razoavelmente violentas, mas não é nada que tu já não tenha visto jogando God of War. No entanto, meu parceiro vai ter que censurar uma coisinha aqui e ali pro YouTube não vir encher o saco.
Apesar do criador da entidade se recusar a tentar acrescentar um pouco de substância no desenvolvimento do seu próprio meme, negando qualquer inspiração nas criaturas dos mitos, é extremamente inegável não notar que as características presentes dos memes criados por fãs e por ele mesmo são totalmente influenciados pelo tão aclamado horror cósmico de Lovecraft. Basicamente, o horror cósmico, o horror Lovecraftiano, é um tipo de subgênero da ficção científica que, ao invés de focar em cenas de violência ou no próprio gore que todo mundo adora, a característica principal desse subgênero está principalmente relacionado ao medo do incompreensível. Esse estilo de terror tende a explorar o medo e fascínio que nós sentimos em relação a eventos e fenômenos que não só são além da nossa compreensão, como também transformam coisas valorizadas por nós, como por exemplo o livre-arbítrio, em algo totalmente sem importância. E é isso que eu gosto muito mais nessa versão inicial do Zalgo, porque nessa época ele era uma entidade que não possui rosto ou forma, ao contrário das fanarts que acabaram surgindo com o passar dos anos. Sobre isso, com o passar dos anos surgiram diversas interpretações sobre como essa entidade se apresentaria, porém a mais famosa pode ser encontrada na página dele presente na Villains Wiki, que descreve o seguinte: Zalgo é representado como um cavaleiro de pele pálida em uma armadura prateada, rodeado por uma coroa de relâmpagos negros. No entanto, a sua verdadeira forma é muito mais terrível. Ele é descrito como tendo 7 bocas, falando em 6 línguas abomináveis, sendo que a 7ª irá cantar a canção que será responsável por acabar com o mundo. Ele também possui 4 braços, onde ele segura um buraco negro e uma vela que derrama escuridão ao invés de luz. Os moderadores do site muito provavelmente tiveram como fonte a creepypasta de 2013 criada por um escritor chamado Chris Phoenix, onde ele cria uma narrativa envolvendo o relato de um personagem que aos poucos começa a perceber que o caos está se aproximando e que, curiosamente, ele linka o famoso vídeo de invocação criado pelo usuário Vladimir Viskov, foi postado em 2010 e que foi narrada no começo desse vídeo. É importante lembrar que essas descrições não fazem parte da lore oficial do personagem, porém por outro lado elas foram totalmente abraçadas por boa parte da comunidade que já estava ligada no universo de creepypastas que atingiram seu pico de popularidade em 2012. É por isso que a partir dessa época o Zalgo praticamente deixou de ser visto como uma entidade de caos e corrupção para ser um demonião capetudo, o que particularmente é uma grande pena. Analisando as suas raízes mais atentamente, fica claro que o Zalgo se parece muito mais com as entidades cósmicas presentes nos contos de Lovecraft do que o personagem que eu citei anteriormente. Tudo bem que ele é a personificação do caos incompreensível e corruptivo, porém ele não necessariamente é mau, ou um rei demônio. Na realidade, o caos e a desordem não possuem um alinhamento de moralidade, ou segue leis. Não é culpa do caos se a loucura que ele traz quando se aproxima de ti pode causar uma pequena inconveniência para a realidade ao teu redor, porque o caos é o caos, ele está chegando, e cabe a você reconhecer que o seu lugar no universo não significa nada.